cumprimento a todas, e um homem só, nem é todos. Cumprimento a todos e a ele. É um prazer muito grande estar aqui pela segunda vez. Muito obrigada pelo convite. Eu não sou pastora, tá? Eu sou serva da minha igreja, serva da Igreja de Cristo. É um prazer hoje estar aqui servindo a Igreja Bereana. Eu sou da Igreja Batista Nova Filadélfia, do pastor Ailton Siqueira. A minha igreja é uma igreja em células. Então, eu sou líder de células junto com meu marido. Nós temos uma célula e eu estou aqui com a bênção do meu pastor, né? Todas as vezes que alguém me convida para pregar, eu falo, olha, você me dá uns dias aí só para eu ver, né, como é que está a agenda da minha igreja. Porque mesmo que eu não vá pregar na minha igreja, se tiver algum evento, alguma coisa que o pastor me libera, mas eu estou aqui hoje com a bênção do pastor liberado na igreja e é uma honra estar aqui. Que tema interessante, né? Mulheres com identidade, e eu entendo que ter identidade é sobretudo saber quem a gente é e saber o que a gente quer, né? Porque quando eu olho para o Evangelho de Cristo, eu vejo que Cristo, ele sabia exatamente quem ele era, né? Esses dias eu fui pregar e o congresso dos jovens era quem é Jesus? E aí, quem é Jesus hoje? E aí, qual é a diferença do Jesus de hoje, do Jesus de ontem, de 2000? Absolutamente nenhuma, porque ele é mesmo, né? No Senhor não tem variação. A gente está em constante mudança. É um atributo nosso mudar, mas não é um atributo de Deus. Ele é exatamente o mesmo. E quando tentavam fazer de Jesus aquilo que ele não era, ele não aceitava. Né? Tem um texto que diz que quando Jesus, antes de questionar os discípulos quem ele era, a Bíblia diz que a multidão reconhecia que Jesus era um profeta, porque ele havia multiplicado pães e peixes, e por conta disso queriam fazer rei. E Jesus rapidamente saía dizendo, porque quando a gente sabe quem a gente é, a gente não deixa com que as pessoas façam de nós aquilo que a gente não é. A pessoa que ela tem uma identidade, que ela tem certeza de quem ela é, pode ter uma multidão dizendo para ela que ela é outra coisa, e ela fala, não, eu não sou. Jesus sabia que ele não tinha descido para ser rei na terra, para ser rei dos homens, para reinar naquele aspecto que os homens esperavam que ele reinasse. Ele não seria convencido do contrário. A pessoa que tem identidade, primeiramente, ela não é convencida do contrário em hipótese alguma. Porque, vejam bem, era uma proposta muito agradável. Era uma proposta muito agradável quando uma multidão, a Bíblia diz de 5.000 homens contados, mas o outro texto do outro evangelho diz aproximadamente 45.000 pessoas. Todas queriam fazê-lo rei, mas Jesus saiu de cena. Existem pessoas que vão querer te convencer a ser o que você não é. E de repente serão propostas muito boas. Mas quem tem identidade não se vende, não se troca. Aleluia. E eu quero entrar no texto escolhido para o tema, Números 27, por favor. Um prazer ter participado dessa palestra, da dinâmica da Costura Rosa. Foi um prazer ter conhecido um pouquinho mais de vocês. Confesso que fiquei encabulada ali, porque, meu Deus, eu preciso ser um pouquinho mais vaidosa. Todo mundo tem um batom, mas se eu tenho a emoção protetora e algo. Que já deve ter uns 3 anos, que não acaba nunca. Mas a linda maquiadora, quando você veio aqui, eu falei, nossa, que maquiagem linda. Quando você falou, eu sou maquiadora, eu falei, não tem jeito. Todas acharam? Números 27, a herança das filhas de
Moisés, filho de José. O nome das suas filhas eram Mala, Noa, Ogla, Milca e Tiza. Elas se prostraram à entrada da tenda, no encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Por quê? Por quê? Por que? Uma pergunta. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer da sua família, de seu clã, por não ter tido filhos? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para sua filha. Até aqui. Veja bem, o livro de Números, ele é um livro que relata o tempo do povo no deserto. O tempo que o povo ainda estava a caminho de herdar a promessa. Ainda não havia chegado à terra prometida. Naquele momento ali, esse momento do texto, eles já começavam a conversar o que se faria quando alcançassem a terra que Deus havia prometido. Ainda não haviam alcançado. E ainda estavam bem longe disso. Mas burocraticamente, eles já estavam dividindo as terras. E dentro desse contexto, dessa cultura da religião judaica, a mulher ela não era vista como uma pessoa de direitos. A mulher ela precisava ter filhos, ela precisava estar casada para que ela tivesse minimamente amparada. E nós chegamos aqui à situação dessas mulheres que não tinham, provavelmente não tinham casado, ainda que fosse, elas teriam a herança de seus pais indo para outras pessoas, porque pela lei elas não estavam asseguradas. E aí, eu estava ali conversando com a pastora Rosa antes de começar o culto. Eu tive esse privilégio 5 minutos antes de vocês. E eu falei assim: pastora Rosa, qual é a linha que a senhora segue na sua terapia? E pastora Rosa me falou que é fenomenológica e existencial. Olha que bacana. O que é isso, pastora Rosa? Fenomenológica. A gente entende os fenômenos que acontecem na nossa vida. E existencial, porque eu me vejo enquanto pessoa encarando esses fenômenos, que são arbitrários, que a gente não tem absolutamente domínio nenhum. Ou você teve algum domínio da família que você nasceu? Você teve domínio de quem você nasceu, da família que nasceu, do ventre que te gerou? Existem coisas que a gente vive que fazem parte do processo de escolha nossa. E existem coisas que fazem parte de fenômenos que acontecem, que vão nos alcançar, que vão nos trazer algum comprometimento e
Existem coisas que eu vi um filme uma vez chamado Rainha do Capoeiro, não sei se alguém aqui já viu. E aí era uma menina muito pobre que dominava o xadrez. E o professor dela falava assim: eu nunca vi isso na minha vida, porque eu consigo antecipar 2, 3 jogadas, você consegue antecipar 5. Ela conseguia pensar 5 vezes antes na frente do adversário dele o que ele faria. Se eu jogar aqui, ele vai jogar aqui, se eu jogar aqui. Mulheres, você tem que ser muito boa nesse jogo. Você tem que antecipar para proteger a tua casa. O problema não pode chegar na tua casa. A Bíblia diz que o sábio, o prudente, ele vê o mal e se esconde. Existem pessoas que falam: vou pagar para ver, quero ver se vai acontecer mesmo. Ei, para com isso. Se você está vendo que pode acontecer, já se levanta como mulher de Deus para proteger a tua vida, as tuas promessas e a tua casa. Se você começa a ver que o cenário já está se armando e esse cenário é desfavorável, já se levanta para proteger o que é teu. Às vezes a gente quer pagar para ver. Levanta! Tá vendo a coisa acontecendo? Tá vendo o enredo se formando? E você tá aí parada. Eu vou ver, né? Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar, não. É hoje que você vai levantar. Aquilo que é teu por direito. Amém. A tua casa, o teu casamento, os teus filhos, o teu ministério, aquilo que Deus tem na tua vida. Aleluia! Tem um termo na língua portuguesa que fala que é ir de encontro e vir ao encontro. Tem algum professor aqui de português? Pro português? Como que é? Ir de encontro é quando eu estou indo. Vir de encontro é quando estão vindo até mim. Você vai deixar o problema vir de encontro a você ou você vai ir de encontro a ele? Levanta nessa noite, você é que vai. Glória a Deus! Você é que vai. Aleluia. Mulheres com identidade resolvem problemas antes deles se tornarem um problema. Aleluia. Segundo tópico. Ser determinada é diferente de ser obstinada. Glória a Deus! Aquelas mulheres se levantaram e foram ter com Moisés. Foram pleitear uma causa, um pleito, que elas estavam completamente descobertas pela lei. Elas foram, a Bíblia diz que se aproximaram, se prostraram na entrada da tenda, do encontro diante de Moisés e sacerdote. Elas fizeram a parte dela e entregaram a responsabilidade para Moisés. Ser determinada a fazer o que eu posso fazer. Ser determinada é falar: eu vou lá, eu vou me matricular, eu vou dar o primeiro passo, eu vou tentar. E aí a primeira coisa que eu quero falar é que a gente precisa aprender a levar os nossos pleitos para a pessoa certa. Aquelas mulheres não ficaram de tenda em tenda. Ai meu Deus, e agora? Já estão dividindo as terras, o que vai ser da gente? E vai em outra tenda, meu Deus. Aí eu provavelmente ouvi você: casa logo. Nunca vai acontecer o que se vocês não casarem? Aí vai em outra tenda. Ai gente, já estão começando a fazer a divisão da terra. E agora meu pai vai perder o nome dele na família. E ficar ouvindo conselhos. Aí ouve o conselho de um, ouve o conselho de outro. Aquelas mulheres foram lá: Moisés, nós temos que aprender a levar o nosso pleito para a pessoa certa. E a pessoa certa é Jesus. A pessoa certa não é o vizinho. A pessoa certa não está no Facebook, não está no
São poucas as pessoas que querem ouvir para ouvir, para te ouvir, com cuidado. A gente precisa aprender a falar. Ela não falou só para Moisés, não. A Bíblia diz que ela se prostrou e tinha Moisés, o sacerdote Eliezer. Aprenda a confiar na liderança que Deus colocou sobre a tua vida. Era Moisés, o profeta, era o sacerdote. Se você tem uma liderança, procura a tua liderança. E os líderes de toda a comunidade. A gente precisa saber para quem a gente vai falar, para quem a gente vai reclamar, para quem a gente vai chorar. Elas usaram outra coisa, argumentos válidos. Elas não chegaram lá chorando. Elas não chegaram lá acusando. Essa lei aí não presta, não. Essa lei aí, não me contempla. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente tem um pleito correto, mas a gente chega da maneira errada. A gente está com a razão, mas a gente perde a razão na maneira que a gente fala. Até para a gente falar, a gente tem que ter sabedoria. Quem aqui já não começou uma briga com o marido e depois perdeu a briga porque falou besteira? Né? Que falou, agora eu vou ter que pedir desculpa. Comecei por cima e agora eu estou por baixo. Né? Ele ia ter que me pagar um jantar para pedir desculpa e agora eu vou ter que ir para a cozinha fazer a comida preferida dele para pedir desculpas. Porque às vezes os nossos pleitos são válidos, mas a gente usa os argumentos errados. Mulheres com identidade, mulheres que sabem quem são e o que querem, elas usam argumentos que vão ser confirmados. Elas chegam diante de Moisés e falam assim: o meu pai, que era servo do Senhor, não era rebelde, nem desobediente, nem estava com os filhos de Corá. Ele era um temente ao Senhor e morreu do seu próprio pecado, morreu de velhice, morreu com a idade, morreu com o tempo. E agora o nome do meu pai vai ser apagado. Em nenhum momento elas falam assim: nós queremos confirmar o nosso nome. Elas falam o quê? Nós queremos confirmar o nome do meu pai. Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. A gente precisa entender que quando a gente chega com o nariz muito em pé, é muito provável que a gente seja batido. A gente tem que aprender a chegar baixo. A gente tem que aprender a chegar dando honra para quem merece. Que história que aquelas mulheres tinham? Que história que elas tinham? Elas não tinham história nenhuma. Elas foram lá para suscitar a história. Elas foram lá querendo honrar o nome do... Quando a gente aprender a honrar quem merece, nós seremos honrados. Quando a gente chegar num ambiente tentando dar a honra de quem é a honra, nós seremos honrados por Deus. Eu sei que não é fácil, porque às vezes a gente quer falar da gente, né? Mas as coisas no céu, elas não têm muita coerência pra gente. As coisas no céu, elas funcionam de forma absolutamente diferente daqui. A Bíblia diz que para a gente receber, a gente tem que dar. Talvez esse seja o maior segredo da vida. Aquelas mulheres não foram querendo receber honra, elas foram lá pleitear a honra do Pai. Quando a gente busca honrar o Pai, nosso Pai, aquele que honra o Pai será honrada por Ele. Dentro de um casamento, aquele que honra o marido vai
menos essa é a equação correta. Estávamos conversando com uma jovem, recém-casada, esposa de um amigo, próximo da família, e ela falando comigo sobre algumas situações de pessoas recém-casadas, porque os recém-casados, eles têm um vislumbre de que o casamento vai ser maravilhoso, e eu acho que esse primeiro ano de casamento é um dos mais difíceis, porque é um ano de extrema adaptação. E nós conversávamos sobre a submissão da mulher. E eu dizia para ela, é muito fácil se submeter a um marido que nos ama como Cristo ama a igreja. Aí a equação fecha. Existem coisas que a equação precisa fechar. E aqui a equação fechou porque elas foram para honrar o nome do Pai. Os seus argumentos eram válidos. Outra coisa, elas entregam o pleito para Moisés e esperam. Olha, nós vemos aqui, porque nosso pai morreu, ele não tem filhos, só tem a gente, e será que é certo o nome do meu pai morrer entre o seu clã? Será que é certo a descendência dele deixar de existir porque eles não tiveram filhos homens? Moisés fala assim, tudo bem, eu vou consultar o Senhor. Quanto tempo deve ter durado isso? Esse ato? Quanto tempo deve ter demorado entre elas estarem na presença de Moisés, Moisés ter falado que ia consultar ao Senhor, Moisés ter ido consultar ao Senhor e Deus ter respondido? Porque tudo isso é um processo. E aí entra a diferença de ser determinada e ser obstinada. Porque quem é determinada faz a sua parte e espera. O obstinado, ele vai ficar tentando de forma teimosa até ele conseguir. Ele não respeita processos. Ter identidade é saber respeitar processos. E às vezes nós não queremos esperar, nós não queremos respeitar. A Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 30, é um texto que eu gosto demais, sobre Raquel. A Bíblia diz que Jacó era casado com Lia e com Raquel. A quem Jacó amava? Raquel. Mas quem gerava filhos? Lia. Raquel vira para Jacó e fala, Jacó, dá-me filhos, senão não vou. E Jacó falou, o que eu posso fazer por você, Raquel? O problema não estava com ele, o problema estava com ela. E aí a Bíblia diz que um dia, Lia estava em casa e seu filho Rúben vinha da colheita, carregando mandrágoras. E a Bíblia diz que quando Raquel ela olha aquelas mandrágoras, ela fala, Lia, dá-me as mandrágoras que teu filho trouxe. E Lia fala para ela, já não basta você tomar o meu marido, você também quer as mandrágoras do meu filho? E ela fala, eu te aluno, hoje seria a minha noite com Jacó, você fica com ele
A Bíblia diz que naquela noite, Lia foi ter com Jacó. A noite que era de Raquel por direito, mas que foi alugada pelas mandrágoras. E Lia concebeu naquela noite. Ser determinada é legal, mas ser obstinada vai te fazer perder. Vai te fazer perder promessas que Deus tem para a tua vida. Porque não é do nosso jeito, não é no nosso tempo. E a gente não pode acrescentar na nossa vida aquilo que Deus ainda não deu. Quando eu me casei, eu não sei se eu contei aqui no curso de jovens, eu me casei com 22 anos e eu havia abandonado a faculdade de Direito. Quando eu me casei, que passaram-se alguns anos, poucos anos, acho que 2 anos, eu estava grávida do meu primeiro filho, do Caio, com 24 anos, e a minha turma de Direito estava se formando, na época do Orkut. Eu sou velha, gente. E eu olhando aquelas fotos no Orkut, eu chorava, eu grávida. E eu chorava. E eu pensava, podia ser eu. Eu tinha que estar ali. Por que eu fiz da minha vida? Por que eu me casei? Agora eu estou grávida. Processo. Eu fui terminar de concluir uma faculdade muitos anos depois. Nós precisamos entender que o que Deus tem para a nossa vida vai se cumprir no tempo certo. Você não precisa negociar. Você não precisa trocar o que Deus tem para a tua vida para fazer acontecer. Às vezes a gente quer fazer acontecer aquilo que Deus ainda não determinou. Às vezes a gente quer antecipar as coisas. Existe tempo. Existe tempo. Existe tempo. De repente, no jogo da vida, o teu filhinho não está na casa que você acha que deveria estar, mas está exatamente onde Deus quer que esteja. Você não precisa vender, você não precisa negociar, você não precisa apoiar a sua fé em mandrágoras, em possibilidades humanas, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Mulheres com identidade são determinadas, não obstinadas. E aí as pessoas vão te perguntar, fulana, mas ainda vou te conhecer há tanto tempo. Para algumas pessoas isso pode trazer alguma confusão, pode trazer um abatimento, mas para mulheres com identidade, quando alguém perguntar ainda, você vai falar assim, falta só um pouco, ainda não. Daqui a pouco vai acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou para o último tópico. Então, o primeiro tópico foi: mulheres com identidade resolvem problemas Antes que seja um problema. antes que se tornem um problema. Mulheres com identidade são determinadas, mas não obstinadas. Mulheres determinadas, quando realizam algo em Deus, deixam um legado. Glória a Deus. Mulheres com identidade em Cristo, quando Deus faz alguma coisa na vida delas, elas deixam um legado. A Bíblia diz que Deus responde a Moisés e fala assim: Moisés, é justo o pleito delas. Dá a herança para elas, mas não só a herança, muda a lei. Glória a Deus. A partir de agora, todo homem que tiver filho ou mulher na sua morte, a herança será. Glória a Deus.
pode falar que sim. Elas não foram até Moisés com sim, elas foram até Moisés para tentar. E mulheres com identidade não têm medo de tentar. Não tem! Hoje eu vi um monte de mulheres que falava, não sei falar, e quando chegava aqui quase pregaram. Não tenha medo de tentar. Ah, Fabiana, será? Tenta. Tenta. Eu quero terminar essa palavra dizendo que nem sempre vai ser fácil ter uma identidade nesse mundo que tenta nos colocar dentro de um projeto de mulher. Existe um projeto no mundo de mulher ideal, mas nós somos mulheres diferentes. A nossa identidade é Cristo. Nós temos características pessoais que foram lindamente demonstradas aqui. Umas vaidosas, outras práticas, outras tímidas, mas todas em Cristo. E nós vamos vencer em Cristo. Que o Senhor possa vencer, possa te usar, mulher, para deixar um legado poderoso nessa terra, nessa igreja, nesse ministério, na tua casa, na tua família, nos teus filhos. Eu estava conversando com a pastora Rosa e eu vi de um lar não cristão. E os meus pais não são cristãos até hoje. Eu tinha 14 anos, faltava um mês para eu fazer 15 anos quando eu aceitei a Jesus. No dia 30 de agosto de 1998. E eu faria 15 anos em setembro, no mês seguinte. Quando eu aceitei Jesus, eu cheguei na igreja e falei assim, eu quero ter uma vida diferente dos meus pais. Glória a Deus. Eu não quero a vida deles, eu quero a vida que o Senhor tem para mim. Glória a Deus. De repente, aquelas mulheres esbarraram numa tradição dentro daquele acampamento judaico. Muitas outras mulheres já deveriam ter perdido a herança. Muitas mulheres provavelmente já tinham perdido a herança por serem mulheres. Elas poderiam aceitar ou tentar.